Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN mais uma edição do nosso A Revista Radiofônica, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2018. Estamos aqui, firmes e fortes, quase lá, hein? Os detalhes sobre o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, depois de amanhã em Porto Alegre. Em quase 4 anos de Operação Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região absolveu apenas 5 dos 77 condenados pelo juiz federal Sérgio Moro. Tragédia carioca. Motorista que atropelou 18 pessoas em Copacabana pede perdão às famílias das vítimas. Em depoimento enviado ao programa Fantástico, Antônio Anaquim reafirmou que teve uma crise de epilepsia ao volante. Os melhores do cinema. Conheça os vencedores do SEG Awards 2018. O evento, que premia séries e filmes escolhidos pelo Sindicato dos Atores, funciona como uma espécie de termômetro para o Oscar. Esses são alguns destaques do Morning que está começando e você é o nosso convidado de honra. Vem com a gente. Nossa, será que eu sei fazer isso ainda? Grande Ed, meu. Bom dia, meus amigos. Como vão vocês? Tudo certo? Aliás, vou abrir esse programa já agradecendo ao grande Carlos Aros, que segurou com competência essa peteca aqui nesse período em que estive de férias. Mas voltando à nossa vaca fria, que é o nosso papo matinal. Bom dia, Caio. Fala, Edgar. Fala, Tonholi. Hello. Como é que esses meninos se comportaram aí, Vini? Olha, teve dias que eu achei que a gente não ia segurar, não, viu? Arcon teve que lançar teve que lançar uma chibata ou não? Tive que direcionar, viu? Fala, Custódio. Tudo bem? Vamos nessa. Vamos lá, Vini. Eu quero saber qual é a hashtag, já que Paulinha não está entre nós, pelo período... Sobrou pra mim, né? breve período de férias. Faz a Paulinha, agora... ou você consegue imitar a Paulinha ou não? Não, a Paulinha não. Aquela Paulinha... simpatia irradiante. A Paulinha é única, né? Mas vamos tentar aí colocar essa hashtag nos TTs, Edgar? Vamos lá, qual que é a hashtag de hoje, Vini? Então, você sabe que amanhã, dia 23, serão anunciados os indicados ao Oscar 2018. E é uma data que sempre é muito aguardada, né, pelo mundo todo aí. Hoje, como de praxe, nosso departamento estruturado de hashtags avançadas sai na frente e já antecipa os indicados. Ô, louco. Então você vai colocar lá, hashtag indicados ao Oscar. Boa. Com Oscar em maiúsculo, né? E como a zoeira no Twitter não tem limite, é claro que vocês podem indicar aí nomes para as categorias que nem existem, Edgar, que é o melhor de tudo, né? Então, eu já queria, por exemplo, aqui desafiar o nosso mestre, Cláudio Rúlio Tonholi. Quem hoje, Tonholi, por exemplo, é o nosso melhor ator na política e merece aí uma indicação? É para responder já? Já. Então é o seguinte, vocês devem ter reparado que o país está numa situação em que as pessoas estão ávidas por atitude e não por conteúdo. Eu não estou sendo moralista com relação a isso, mas na música, quem é atitude pura e não é conteúdo? A Anitta, Pablo Vittar, é pura atitude. Isso se lastreia para a política. Nós temos aí na bipolarização Lula-Bolsonaro candidatos que têm atitude, mas não têm conteúdo. O Bolsonaro não tem conteúdo nenhum e o conteúdo do Lula já foi condenado pela justiça. Vivem de pantomimas. O que é pantomima no grego? Gesticulação sem palavras. Portanto, o nosso Oscar de atores vai para Lula e para Bolsonaro. Vamos dividir essa, então. Tá bom. Olha aqui, fechou. Então repetindo, hein? Hashtag indicados ao Oscar. Você vai comentando aí a premiação que vai ser realizada amanhã, indicação, né, aos premiados que serão realizados aí amanhã, e também pode criar aí as suas categorias também, Edgar. Boa. Aqui pelo WhatsApp você interage com a gente também. Anota aí, se não tem o número, ó, 931171009, sempre tem uma enquete aqui no Morning Show para você participar. Hoje não é diferente. A pergunta que eu mando é a seguinte: qual é a sua expectativa para o julgamento do dia 24? O julgamento que eu estou me referindo é o recurso de apelação do ex-presidente Lula, condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro, hein? O que você acha? Qual a sua expectativa? Mande sua mensagem pra cá em vídeo ou em áudio. Daqui a pouquinho a gente escuta, né, aqui no Morning Show.
No mais, vai lá no nosso aplicativo, tem o vermelhinho da Jovem Pan, você baixa, assiste o programa por lá, tem o nosso portal também, jovempanfm.com.br, e a gente também transmite pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Tem muito conteúdo extra para você por lá, você que acompanha o nosso programa, você pode rever as entrevistas, rever os programas que já passaram por aqui, beleza? Os convidados que já passaram por aqui, não deixe de acessar também nossas mídias sociais, o perfil do Facebook tá cheio de conteúdo extra também. Dá uma passada por lá e deixe o seu joinha. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vini, vamos lá, você que tá com a voz aquecida, já aqueceu o gogó? Bora. Vou abrir contigo, hein, o programa de hoje. O que disse ao Fantástico o motorista que fez aquele verdadeiro strike horrendo lá na Avenida Atlântica de Copacabana, hein? Então, o Fantástico não conseguiu uma entrevista com ele, mas ele gravou um vídeo, né, exclusivo aí para o programa aí da Rede Globo, e contando, né, o Antônio Anaquim, ele que é administrador de 41 anos, o que aconteceu naquele fatídico dia, né, confirmando aí a crise de epilepsia que ele teve e também se desculpando com todos aí que sofreram por causa dessa tragédia. Tive uma ausência. Você fica completamente congelado, se contorce um pouco para o lado e nisso perde também totalmente a consciência das coisas, de tudo. Quando comecei a ter uma consciência, eu ainda muito grogue, ainda não estava praticamente entendendo nada, somente via o vidro do meu carro quebrado, dois policiais na minha porta, conversando, tentando me explicar, mas eu ainda praticamente sem entender nada daquilo que estava acontecendo. Quero dizer que não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém. E peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo por toda essa tragédia que eu causei. Pois é, né, Edgar, ele que atropelou 18 pessoas, 8 pessoas ainda estão internadas e acabou vitimando, né, uma bebê de apenas 8 meses. Fantástico que também ouviu ontem os pais, né, da menina, eles que estavam, obviamente, ainda anestesiados e também revoltados com toda a situação, até porque mesmo com essa crise de epilepsia, vale lembrar, né, que ele estava aí com a carteira de habilitação suspensa, né? Já tinha muitos pontos aí na carteira, mais de 60 pontos na carteira, várias multas. E eu queria colocar aqui também pro ouvinte do Morning Show, Edgar, um documento, né? Que é um documento aí para a renovação de carteira de habilitação que ele preencheu em dezembro de 2015. E aí ele nega neste documento ter qualquer doença neurológica, inclusive de epilepsia. Mas vocês vão perceber que bem nesse trecho que faz a pergunta para ele se ele tem se ele faz algum tratamento ali de saúde, se ele toma algum remédio, tá rasurado. Então ele escreveu alguma coisa, e se arrependeu, atrás. Rasurou e aí assinalou ali a alternativa não, né? Não tomo nenhum remédio e não faço nenhum tratamento para a saúde. Então ele omitiu essa informação extremamente importante, né? O que o Detran também poderia ter questionado ele em questão à rasura, né? Por que você rasurou? Por que você escreveu ali alguma coisa e depois voltou atrás, né? O fato é que agora já é tarde, né? Isso é um agravante, né? Diante dessa tragédia que a gente vê, a omissão não, né? Porque ele tem a opção e ele responde não, né? Como não tendo nenhum problema de tratamento neurológico, enfim, quer dizer, agrava uma situação de tragédia, né? Com certeza. Isso foi bem lembrado, né? Agora, puxa, o cara que está em crise epilética, ele realmente, a gente tem amigos, né? Que sofrem de epilepsia, né, padecem desse mal e realmente eles saem de si. Agora, um sujeito que tem esse tipo de problema, ele tem que ter uma consciência, né? Não pode dirigir, porque sabe que isso pode acontecer enquanto ele estiver no volante e ele vai colocar o risco das pessoas aí, colocar em risco a vida das pessoas. Vamos girar o assunto. Ontem foi realizada uma premiação que serve como termômetro, como eu falei na abertura aqui, para o Oscar. O SAG Awards, que é o prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos.
Custódio, o que você destacaria pra gente dessa premiação aí? Dá pra balizar o que vai rolar no Oscar mesmo, né, em função do que acontece no SEG Awards? Ah, dá pra balizar sim, viu, Edgar? Olha, essa premiação ela é menos glamourosa do que, por exemplo, o Globo de Ouro, mas ela é muito importante para o cinema principalmente, porque muitas pessoas que votam no SEG Awards também votam para o Oscar. Então os filmes que costumam ir bem, né, nessa premiação, sempre são indicados ao Oscar. E essa premiação, claro, não é só para filmes também, sobre séries de TV, Sim. programas de televisão, séries, enfim. E aí nessa categoria, nesse quesito, a Netflix dominou as indicações, foram 19 no total, seguidas pelo canal de assinatura o HBO, que teve 12 indicações. Mas falando especificamente sobre filmes, o que chamou grande atenção, foi o mais premiado da noite, foi o filme 3 Anúncios para um Crime. É um filme que uma mulher, ela tem uma filha, e essa filha, ela morre, ela é assassinada. E aí ela começa a questionar a polícia local, ela mora numa cidadezinha muito pequena, que a polícia não faz nada para descobrir quem matou a filha dela. E aí, quem tá acompanhando a gente pela internet vê o trailer já mostra como que é a personalidade dessa mulher. É uma mulher de personalidade muito forte, que não mede as suas consequências para descobrir aquilo que ela quer. E aí, em alguns trechos, você percebe que existe até uma provocação para a polícia americana, que na vida real sofre com diversas acusações de racismo, né? Então tem um trecho ali que ela fala, pô, vocês vão ficar só procurando negros que não fazem nada, ao invés de ir atrás realmente de uma história importante, que é o assassino da minha filha. E aí ela começa a ideia que ela tem para chamar a atenção da cidade, da mídia, é colocar 3 outdoors, um do lado do outro, um atrás do outro, e fazendo questionamento. A mídia americana, a cidade inteira, começa a querer saber também quem que foi o assassinato. Ela consegue chamar a atenção para o problema dela, e isso ganha grande repercussão. E o filme realmente tem um enredo todo diferente, é uma história muito bacana, muito bem contada, tem uma fotografia muito, muito bacana mesmo, e isso rendeu 3 premiações ontem no SEG Awards para essa produção. Todos os quesitos em que eles foram indicados, eles foram premiados. O filme ganhou como melhor atriz, justamente a personagem Mildred Hayes, que é interpretada pela atriz Frances McDormand, que é essa que eu estou falando agora, que tem personalidade forte. O ator que faz o delegado local, que é o Woody Harrelson, ganhou também como prêmio de melhor ator. E, enfim, é uma das apostas para o Oscar. A indicação concreta sai amanhã, mas muita gente está apostando que 3 Anúncios para um Crime será um dos filmes indicados como o melhor filme do ano no Oscar 2018. Muita gente também, Edgar, ficou na expectativa de que houvesse algum discurso com um teor feminista, porque no Globo de Ouro isso foi muito presente, né? As atrizes se vestiram com vestidos pretos e não houve nenhum discurso assim muito engajado nesse sentido. O que se aproximou mais de um discurso feminista, de pedindo espaço para as mulheres em Hollywood, foi a Nicole Kidman. Ela faturou melhor atriz para a TV ou série limitada pela série Big Little Lies, que é da HBO, e o discurso dela, eu separei um trechinho aqui, ela diz o seguinte, ela parabeniza as atrizes que participam com ela dessa série, e ela diz, nós provamos, e tantas outras estão provando que somos potentes, poderosas e viáveis. Eu simplesmente imploro que a indústria permaneça atrás de nós, porque nossas histórias finalmente estão sendo ditas. É apenas o começo. E aí, Edgar, pelo que eu pesquisei, a gente deu uma olhada, a expectativa pro Oscar são de 3 principais filmes, né? Um deles foi muito premiado no Globo de Ouro, que é A Forma d'Água. Tinha indicações pro SEG Awards, mas não ganhou em nenhuma categoria. Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que tá aí, todo mundo que assiste gosta bastante. É a história de um romance entre um aluno e o professor, mas é um filme que caminha, que fala desse problema da homossexualidade, apesar de se tratar de um romance, longe desse clichê do amor, ele vai por um outro sentido, e é um filme que tem muita gente apostando também. E a terceira aposta é justamente esse filme que eu comentei agora, que nós acompanhamos o trailer, 3 Anúncios para um Crime. Boa, garoto. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Do cinema a gente vai para a política. Em quase 4 anos de Operação Lava Jato, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que depois de amanhã vai julgar o recurso do ex-presidente Lula, absolveu apenas 5 dos 77 condenados pelo juiz federal Sérgio Moro. Caio, esse é um dado que deve preocupar ali, né? Deve colocar uma pulga e tanto atrás da orelha aí dos petistas e do ex-presidente. Bastante. A gente já tinha chamado a atenção
atenção para esse ponto em outras edições aqui do Morning Show, semanas atrás. A gente já tinha falado desse endurecimento das penas, geralmente que tem acontecido com a turma a oitava turma do TRF4, ou seja, a segunda instância da Lava Jato, né? E hoje o Jornal Estado de São Paulo também traz destaque para essa circunstância. Só 5 pessoas dos 77 condenados que caíram na mão do TRF4, a segunda instância da Lava Jato de Curitiba, pessoal lá de Porto Alegre, foram absolvidos. A defesa do Lula deve estar bastante preocupada porque eles têm que reverter essa situação caso queiram derrubar aí essa condenação do Sérgio Moro, de 9 anos e meio por corrupção, a passiva, a lavagem de dinheiro do ex-presidente Lula também. O que chama bastante atenção é um número muito baixo, isso corresponde a 6%, 6,5% de êxito dos advogados de defesa dos condenados. Ou seja, é uma situação bastante difícil. O processo do ex-presidente Lula tem muitas provas colocadas, anexadas pelo juiz Sérgio Moro, e agora os advogados do Lula vão ter que reverter isso, ou seja, vão contra toda uma estatística. Um desses 5 absolvidos é o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele respondeu a 3 processos, foi absolvido em 2, mas no terceiro que foi mantido, não só a pena dele aumentou, como aumentou e muito. Ele estava condenado a 10 anos, aumentou para 24 anos. Ou seja, eu, se fosse advogado do Lula, nesse momento estaria bastante preocupado. Ele vai ser julgado agora nessa quarta-feira. 8h30 da manhã, tá marcada a audiência para começar. Vai ser o único julgamento do dia para a oitava turma do TRF4. É um processo que deve ser demorado. Para a gente entender como é que vai ser todo esse processo, a gente tem até uma foto de como que é a sala, para quem estiver nos acompanhando aí pela internet ter uma noção de como que vai acontecer. Vai ser nessa sala, a partir das 8h30 da manhã dessa quarta-feira. O presidente, Leandro Paulsen, vai abrir os trabalhos, ele vai abrir a sessão às 8h30 da manhã. Aí o desembargador João Pedro Gebran Neto vai ler o relatório dele, vai ler todas as conclusões que ele teve nesses últimos dias, e desse ponto ele vai jogar a bola para o outro desembargador, o Maurício Gervan. Vai ter 30 minutos para ler a manifestação dele. Ele vai se manifestar, vai ter meia hora para isso. Pode usar os 30 minutos, pode usar um pouquinho menos. Falaram os dois, começam os advogados do Lula a falar. Tem um púlpito nessa sala, cada advogado tem 15 minutos para fazer sua defesa, fazer suas considerações, não passa disso. Desses 15 minutos, os desembargadores começam a ler os votos. Aí eles falam, olha, meu voto vai ser esse, mantenho ou não mantenho. São 3 votos. O revisor do processo vai ler em primeiro lugar, outro desembargador, Vitor dos Santos, vai ler o dele, e aí os desembargadores podem pedir vista. Se isso acontecer, pedir vista é mais ou menos assim, olha, eu não entendi, eu li todo o processo e tal, e eu não entendi o que está aqui, eu quero uma vista. Aí ele pede uma pausa para todo o processo, não tem prazo para voltar. Ou seja, olha, todo mundo pode ir para casa, o desembargador aqui precisa entender o que está acontecendo. Quando ele entender, a gente volta com os trabalhos. Aí isso pode ser no fim do ano, no meio do ano, daqui 3 dias, daqui 5 anos. Pode acontecer, é uma possibilidade. Se ninguém pedir vista, na quarta-feira mesmo, a gente já sabe qual que é o resultado. Se o Lula se mantém condenado ou se ele vai ser absolvido pelos 3 desembargadores. Certo, Caio, eu vou ligar o conteúdo do que o Caio trouxe pra gente. Então, olha, uma fala, uma afirmação, né, do presidente Michel Temer numa entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que é melhor o Lula, então, olha, ser derrotado politicamente na justiça do que na justiça, né? Que ele seja colocado, que ele consiga concorrer para ser julgado pelo povo e derrotado politicamente do que na justiça, porque se ele for derrotado na justiça, segundo o presidente Michel Temer, ele seria vitimizado. Você concorda com essa afirmação do presidente Temer? Concordo, e eu quero aprofundar bastante, até filosoficamente, essa questão. Gente, quando ocorreu a Revolução Francesa, aconteceu nas sociedades ocidentais a maior maravilha que poderia ter acontecido, que foi a separação de poderes. Igreja, Estado, justiça, empresa pública, empresa privada. Então a sociedade ocidental, conforme a conhecemos, é feita de esferas diversificadas. A esfera política, a esfera jurídica. Faz mais ou menos uns 80 anos, um comunista fundador da escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, que por acaso nasceu no 11 de setembro,
ficou arrepiado e falou que a modernidade com as esferas separadas, vocês vão ver onde eu quero chegar, estava acabando e iria surgir o pós-moderno. E em alemão ele falava Das Modern ist wirklich unmodern geworden. O moderno ficou fora de moda e a atual sociedade vai se autoconsumir com as esferas que foram separadas pela Revolução Francesa sendo misturadas. Onde eu quero chegar construindo esse pensamento? O Lula, bobo não é, está misturando as esferas. Ele está misturando a esfera política com a esfera jurídica. Para tanto, já não é de hoje, você sabe muito bem, Edgar, ele tem politizado discursos do judiciário como se o caminhar de um processo jurídico fosse um processo político contra ele. Mas o Lula não é só um ator, ele é um estrategista. Então o que ele fez? Ele conseguiu trazer para o Brasil a semana passada aquele cara que eu cito muito, o jurista italiano Luigi Ferrajoli, que em 1963 criou a teoria do punitivismo jurídico. Ele veio para o Brasil, Ferrajoli, e falou a semana passada: o Lula está sendo perseguido politicamente. Fora isso, o advogado Lula, Dr. Cristiano Zanin Martins, conseguiu que ficasse ao lado do Lula o advogado que é o maior conselheiro jurídico da rainha da Inglaterra, o Geoffrey Robertson. E o desembargador Leandro Paulsen, que vai presidir a sessão dessa quarta-feira ao vivo às 8h30 da manhã aqui na Jovem Pan, o Leandro Paulsen admitiu que o conselheiro da rainha Geoffrey Robertson esteja acompanhando o julgamento do Lula, e Geoffrey Robertson, conselheiro jurídico da rainha da Inglaterra, é o cara que tem mais dito que Lula está sendo perseguido politicamente. É um gimmick, é um truque para misturar as esferas separadas pela Revolução Francesa. O Lula quer que ele seja visto como um perseguido político, como na época da ditadura, e o que é uma mentira, é um processo judicial e não político. Por essas e por outras, e pelo que acabo de falar, endosso integralmente a fala do Temer, né, Temer? É, tem que manter isso aí. Ô Edgar, só quem que lembra, acho que foi 2012, vocês me corrigem se eu estiver errado, quando ai meu Deus, me fugiu o nome agora, o Barbudinho foi preso, era o Dirceu, o Lula, o José Genuíno. Ai, meu Deus. Foi preso, ele colocou a bandeira do Brasil e levantou o braço assim, os fotógrafos tudo pegando. Ele, olha, é uma prisão política. Só o PT tem esse argumento de prisão política, perseguição política. Quem que é o outro preso político, perseguido político no Brasil? Me fala um. Tem, Edgar? Não me lembro. Agora não me lembro. Não tem, não existe. Vamos lá, vamos colocar nesse papo aqui os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, há 2 dias, Trindade, do julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre. Como é que tá o clima político aí na capital federal? Bom dia. Uma grande expectativa, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, o Tonholi está correto, viu? É isso mesmo. Há uma mistura, e não é a primeira vez, né, das esferas do judiciário, do executivo e do legislativo. E esta confusão, Tonholi, eu acho até que ela será boa para o futuro, porque dessas cotoveladas que estão sendo feitas agora, né, o futuro vai definir claramente até onde vai cada poder. Porque, por enquanto, o judiciário está maior, cresceu aqui na esplanada dos ministérios, diante da fragilidade do Congresso Nacional e do Executivo, e isso acaba se reproduzindo em todo o país. Tudo que acontece aqui acaba sendo reproduzido. Olha, Edgar, a expectativa é muito grande, né? Mas todo mundo aqui entende que essa história aí de reação popular, reação política, isso não adianta, não interfere e não tem nada a ver. A decisão a ser proferida nesta semana pela segunda instância, né, o Tribunal Regional Federal, ela terá que ser cumprida. Então, há uma expectativa sim, mas não há dúvida, Edgar, de que essa situação, qualquer que seja a decisão, será mantida. A justiça está em pleno vigor, né?
Ô Trindade, bom, eu tô voltando de férias aqui procurando me atualizar, né? De férias você fica um pouco distante, você quer, por opção, ficar distante das notícias e do noticiário, mas no Brasil, tão efervescente como tá politicamente, às vezes é difícil, né? Eu queria só colocar em cima da frase do Tognoli, seria essa partidarização, né? Teria tido êxito dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, já que existe divergência entre os magistrados, né, com relação à possibilidade de prisão, já que existe já uma jurisprudência dentro do STF, né, se julgar e pode ser preso em segunda instância quando alguns ministros discordam, acha que a candidatura poderia ser levada adiante, inclusive a posse, porque tudo que ele está sendo acusado cai naquela questão de que não é no mandato. Então, quer dizer, é uma discussão que, de uma forma ou outra, por esse motivo ou não, chega dentro do Supremo Tribunal Federal e que divide aquela turma, né, com relação às opiniões do que deve acontecer e do que pode acontecer com o ex-presidente se a condenação for confirmada, né, Trindade? Olha, Edgar, ideologicamente, as pessoas pensam que o julgamento do Lula é se ele será candidato ou não será candidato, mas na verdade há um processo legal, onde os advogados do ex-presidente, o Ministério Público e os juízes, o juiz Sérgio Moro definiu, né, a pena, há um processo, não é assim, não é uma decisão política, mas isso está sendo encarado desta forma. E a situação política ficou tão confusa que a justiça, ela não é só para o ex-presidente Lula. Veja bem, estão implicados e vão ser penalizados sim, ou mais hoje, ou mais amanhã, e vão para a cadeia. Aécio Neves, Renan Calheiros, Romero Jucá e outros figurões da República, e o presidente Michel Temer, quando sair da presidência, terá dificuldades. Mas esse ônus político só cai para a esquerda, e todo mundo se esquece, e a esquerda usa isso como forma de dizer que está sendo perseguida, né, para dizer que a justiça está perseguindo, mas não é. Todos estão no mesmo barco, nas mesmas normas, no mesmo jogo. Inclusive, eu vou repetir, o ex-candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, né? E veja bem, as decisões jurídicas estão tomando conta da política e definindo, inclusive, o que o Palácio deve ou não fazer. Essa tua fala, ô Zé, corrobora a fala do ministro Marco Aurélio Mello, que, dando entrevista para o Jornal da Manhã, reafirmou, né, o que já havia dito em entrevista, de que a justiça é para todos. Mas vamos girar o rumo da nossa prosa aqui, Trindade. Eu quero saber a que pé está a posse, ou não, né, da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Carmen Lúcia agora vetou. Como é que está esse imbróglio aí? Pois é, a posse estava marcada para hoje. O presidente Michel Temer se reuniu neste final de semana com juristas, ministros, assessores políticos e decidiu fazer uma posse rapidamente, colocar Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho e reverter o jogo, né? E aí o grupo de advogados que não quer a posse dela, porque ela tem uma condenação na Justiça do Trabalho e outras reclamações também na Justiça do Trabalho, eles teriam que mudar o jogo e tentar tirá-la do Ministério. Pois bem, nesta madrugada, a ministra Carmen Lúcia decidiu que Cristiane Brasil não pode tomar posse. Agora, a decisão dela foi liminar, dizendo que aguarda apenas a chegada do processo e novidades que serão apresentadas e tal, mas o certo é que ela não toma posse. Agora há pouco, o ministro Carlos Marum disse que o governo mantém Cristiane Brasil como ministra do Trabalho e vai lutar na justiça. Virou uma queda de braços. Me informaram aqui líderes do PTB que essa situação desgasta o partido e a política. Veja bem, Edgar, Roberto Jefferson, o pai de Cristiane Brasil, isso é muito comum aqui, quando um pai não pode assumir um cargo, coloca um filho, né? Foi o criador do mensalão, inclusive o termo mensalão foi pronunciado pela primeira vez por Roberto Jefferson. A coisa explodiu porque ele brigou com Valdemar Costa Neto, porque Valdemar e José Disseu estavam ali tentando comprar os deputados na base, em vez de comprar o partido como um todo, ou seja, distribuir o cargo como era tradicional. Daí apareceu essa história do mensalão. Então hoje
a insistência do governo, do presidente Michel Temer, em nomear a Cristiane Brasil é equivalente a nomear o Zeca Disseu, filho de José Disseu, para o Ministério do Trabalho. E aí é que a justiça está entrando numa área que não é exatamente a jurídica, indo para o lado do bom senso, né? Da moralidade pública. E olha, Edgar, os tribunais superiores são, sim, tribunais políticos também. Vamos lá, vocês devem ter comentado já bastante isso aqui no programa com relação à posse dela, né, Tonhali? Esse vai e vem aí. Você viu, teve a alegação do Trindade aí, né, que pontuou bem aí algumas questões relacionadas à posse dela. E eu vi, de um lado, alguns apontando absurdos pela nomeação, por conta de uma pessoa com processo trabalhista, assumiu o Ministério do Trabalho. Do outro lado, as pessoas apontando absurdo, porque não, está previsto no regulamento, então ela poderia, como cidadã, assumir sim esse ministério. Para você, o absurdo está de que lado? Olha, apesar da famosa endoxa, a opinião comum, ficar muito chocada com decisões de ministros das cortes superiores, nós temos que ter um único pensamento. Um dos 33 ministros do STJ e um dos 11 do STF, eles são guardiões das leis. STJ, guardião do processo que corre para ver se está dentro da ritualística prevista nos códigos, e STF, guardião da Constituição. Seja num ou no outro caso, não há lei prevista em código que proíba uma pessoa de assumir um ministério porque ela já teve processo trabalhista. Não há lei, não há como punir. Foi por isso que o STJ deu a vitória para ela, mas, por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, na madrugada dessa segunda-feira, decidiu por suspender a posse porque ela viu que a esfera correta para se decidir isso não é o STJ, é o STF. Ela tomou uma decisão monocrática que agora vai a uma decisão colegiada ou conjunta. Agora, você pode dizer no dia a dia, nossa, que absurdo, a mulher não paga os seus funcionários e vai assumir o Ministério do Trabalho, mas não há lei que proíba você de assumir um ministério porque você teve uma pendenga trabalhista ou encerrada ou em curso. Então o que nós vamos ver agora é seguir o rito da Constituição. Volta a lembrar, gente, por mais indignação que você sinta no íntimo do seu coração de que a ministra do Trabalho não cumpriu os devidos rigores trabalhistas para com seus empregados, não podemos rasgar a Constituição. Não podemos. Trindade, algum comentário em cima do que o Tonhali falou? Sim, olha, lembrando que na verdade não é a Cristiane Brasil que está assumindo o Ministério do Trabalho, ela não tem estatura, ela não tem postura política para isso. Quem está assumindo é Roberto Jefferson, né, que foi condenado, preso, né, foi condenado pelo Mensalão e que agora ensaia a sua volta. Cristiane voltando, ele será candidato a deputado federal. Mas olha, essa situação, essa insegurança jurídica, ela é tão grande que o presidente Michel Temer reuniu agora a equipe de juristas para estudar a reforma ministerial que será feita em abril. Perto aí, dentre 10 a 13 integrantes aqui de cargos na esplanada vão sair, serão candidatos. E o presidente vai fazer uma reforma ministerial. Se a moda pega da justiça ficar nessas idas e vindas sobre nomeações aqui, ele não vai concluir o governo dele com as nomeações completas aqui na esplanada. Tá certo. Valeu, Trindade. Obrigado, um abraço, hein? Bom dia a todos. Agora 10h34, horário de Brasília. A cantora colombiana Shakira foi denunciada na Espanha por suposto crime fiscal entre 2011 e 2014. Que rolo é esse, Custódio? Conta pra gente. Você sabe que aqui o leão é complicado no Brasil, mas lá na Espanha o bicho é feroz. Não perdoa ninguém. E a Shakira tá no meio desse imbróglio. Não, se for colocar na lista jogador de futebol, então todo mundo já teve problema na Espanha. Neymar e os principais, né? Os principais, Neymar, Messi. E ela é casada com o Piquet. E justamente esse casamento que complicou a
vida da Shakira. O que acontece? Ela começou a namorar o Piqué em 2011. Até então, ela morava na Colômbia. Em 2011, ela continuou morando na Colômbia, mas ficava muito tempo na Espanha, que o Piqué é espanhol, joga no Barcelona. E aí ela ficou nesse processo de namoro de 2011 a 2014, morando na Colômbia. Se você quisesse mandar, nós aqui, ouvintes da Jovem Pan, se quisesse mandar uma carta pra Shakira, o endereço dela era na Colômbia. Mas ela ficava muito tempo na Espanha. Em 2015, ela formalizou a união dela, ela se casou com o Gerard Piqué e aí passou a morar na Espanha de vez. E aí as contribuições ela pagava ao governo espanhol. Só que a Espanha quer que ela pague também o período de 2011 a 2014, Sim. que ela trabalhava em todos os lugares do mundo, mas morava, a residência dela fixa era na Colômbia, mas ela ficava mais na Espanha do que na Colômbia, apesar da residência dela estar lá. Então a Espanha entrou com um processo, a agência tributária espanhola entrou no Ministério Público para pedir que a Shakira pague os tributos de 2011 a 2014, não a Colômbia, mas a Espanha. E aí, como a gente falou, muitos jogadores também têm sofrido com esse problema na justiça espanhola. Com o Piqué não tem nada, é espanhol, mora na Espanha, paga tudo certinho por lá. Mas o Neymar sofreu disso. Pois é. O Cristiano Ronaldo, um dos motivos que ele quer sair do Real Madrid, o Messi. Então a justiça espanhola não está perdoando ninguém. A assessoria da Shakira disse que vai lutar contra, vai tentar explicar o que não é assim que funciona, que a banda toca, mas tem que esperar as próximas decisões. Em geral, o fisco espanhol é muito irredutível, não volta atrás das suas decisões, a gente tem que esperar para ver. Fato é, Edgar, que a Shakira tem passado por momentos difíceis, né? No fim do ano passado, além desse problema financeiro, ela cancelou uma turnê no dia 27 de dezembro mundial por problemas nas cordas vocais. E aí ela disse que até junho desse ano vai fazer um tratamento, vai melhorar, ia operar, não vai mais operar, optou por outro tipo de tratamento. E aí a gente tem que esperar, ela não tá fazendo nenhuma apresentação ao vivo, a previsão é que ela volte a cantar em junho agora de 2018. E essa questão do fisco, a gente tem que esperar as próximas notícias para ver se ela vai pagar esse dinheiro para a Colômbia de 2011 a 2014 ou se esse dinheiro vai para a Espanha, Edgar. Tá certo. Sabe como é que chama esse som aqui da Shakira que tá rolando? Como? Illegal. Nossa, deixa eu ouvir um pouco, Edgar. Põe aí. Olha lá. Autobiográfico. Vamos lá, vamos com a nossa editoria de saúde agora aqui no Morning Show. Olha, aliás, presta atenção porque é um dado bastante preocupante esse aqui, olha, 9% dos idosos do país consomem álcool todos os dias. Cara, essa é uma informação que consta de uma pesquisa do Datafolha, é isso? Quais são os detalhes aí? 9% dos velhinhos entornam uma diariamente. Todo dia, pois é. Eu fiquei surpreso, eu não imaginava isso. A que se deve? Tem alguma... Tem algumas explicações. Segundo essa pesquisa feita pelo Datafolha, que mostra que quase 1 em cada 10 idosos consomem álcool todo dia, diz que tem alguns fatores que estão um pouco explícitos aí que dá para explicar. Solidão, a morte dos amigos, dos parentes e também a questão da aposentadoria. Porque a gente vê idoso, geralmente a gente faz aquela imagem que é o velhinho, que tá com um chapéuzinho, enfim, blusa de lã no sofá. Não, sempre foram pessoas produtivas, aí chega numa certa idade o mercado de trabalho já não absorve mais essas pessoas. Os companheiros falecem, os amigos vão morrendo também, a família, em muitos casos, se afasta, isso vai gerando um quadro de depressão. E o álcool acaba, em muitos dos casos, 9% entre os idosos, acaba sendo uma válvula de escape. Só que preocupa bastante porque, segundo a classe médica, alguns médicos defendem a ideia de que uma droga no cérebro de um jovem é menos perigosa do que o álcool no organismo de um idoso. Porque o álcool muitas vezes se associa a medicamentos, o idoso toma remédio para pressão em muitos casos, enfim, a saúde já não é mais a mesma, então preocupa muito. E também nessa pesquisa se mostra que há poucos idosos que são fumantes. Deixa eu pegar o dado certo aqui. Entre os idosos acima de 65 anos, 14% da população é fumante. Porém, quase 70% dos idosos já fumou em algum momento da vida. Ou seja, o cigarro ele vai detonando o organismo e não é porque o sujeito parou de fumar que o organismo volta ao que era antes. Fica ali aquela
aquela ferida exposta para o resto da vida. Então, toda essa condição de depressão, o uso do álcool com remédio, com cigarro, isso pode ser uma bomba bastante grande aí para os idosos. Os homens são os que fumam mais. Apenas 6% dos idosos homens nunca consumiram álcool. Entre as mulheres, 63% não mantêm o hábito de bebida. Não necessariamente todos os dias, mas em alguns dias da semana e por aí vai. E 35% dos idosos dizem que bebem ao menos uma vez por semana, e isso, segundo os médicos, já pode trazer riscos à saúde. Ou seja, é um dado que mostra que os idosos bebem e que na saúde deles há um grande prejuízo. É um dado preocupante. Ô, Tonholi, o idoso não começa a beber idoso, né? Isso é uma coisa que vem vindo na vida, né? A pessoa tem o hábito de beber, né? Por gostar, pode mudar o consumo, a razão do consumo ao longo da vida e continuar bebendo por outras questões. Você acha que, como diz a notícia aí, a pesquisa, a causa é mesmo essa? A principal causa que desencadeia o alcoolismo na terceira idade é a solidão, é a depressão que o Caio trouxe pra gente da pesquisa? Eu acho que sim, mas tem alguns fatores muito além. Por exemplo, 2 velhinhos famosos que bebiam, o crítico de teatro George Nathan, ele costumava falar assim: bebo para tornar as pessoas interessantes. E o Humphrey Bogart, que era outro boca de litro, falava: a humanidade está 2 copos abaixo. Agora... Ô, Tonholi, não era quem que dizia, que era o Vinícius de Moraes, que dizia que as 3 melhores coisas da vida são o uísque importado, depois o uísque nacional e o terceiro, o uísque falsificado. Era o Vinícius que dizia isso? A questão é, nós tivemos alguns idosos que ficaram clássicos por beberem, né? O Phil Collins do Genesis acabou de sair de um período longuíssimo de beberagem. O Elton John também bebeu muito depois de ficar velho. E o clássico caso é o Ernest Hemingway, o escritor americano, que acabou se suicidando com daiquiri, né? Tomava um daiquiri que era uma beleza. Se suicidou com um tiro de espingarda disparada pelo dedo do pé. Tudo bem, o álcool tornou ele um depressivo. E, por acaso, curiosamente, a espingarda com a qual ele se matou se chamava Vale do Sol, Sun Valley. E, finalmente, para você que gosta de cinema, você tem aí o famoso filme do Gary Oldman sobre o Churchill, que mostra ele bebendo pra caramba. Mas o filme concorrente, que é estrelado pelo Brian Cox, que se chama simplesmente Churchill, mostra como o Churchill velhinho entrava em altas depressões, as quais ele chamava de Black Dog. E ele, para sair da depressão, ele enchia a cabeça de uicão. Então eu acho que muitas vezes a falta de perspectiva, sim, talvez um passado irresgatável e talvez um futuro improvável. Porra, aí farou o escritor, hein, meu? Porra, meu! E tem uma outra coisa que essa pesquisa traz, um dado que, na verdade, é um fato. Há uma grande taxa de suicídio entre os idosos, Edgar. O pessoal, quando perde o companheiro ou a companheira, acaba caindo no álcool, existe e não é pouco suicídio entre os idosos. É mole? Um dado triste realmente, como eu falei aqui no começo do nosso papo sobre esse assunto. Agora 10 horas e 47 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, seguindo com o Morning dessa segunda-feira, vamos abrir com uma notícia do mundo futebolístico, ou melhor, do extracampo, vai para ser mais preciso. O jogador brasileiro Robinho vai viajar para a Turquia para assinar contrato com o clube Sivasspor. Tem ainda detalhes da negociação aí para serem acertados, finalizados, para que o Robinho possa assinar contrato, mas parece que é uma via que já está definida, hein, Vini? Parece que sim, o mercado brasileiro fechou as portas para o Robinho depois daquela acusação, né, Edgar? De violência sexual em grupo, acusação e condenação em primeira instância, né? Havia ali negociações com o Santos, um possível retorno. Parece que o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, também pediu a contratação do jogador, mas o fato é que os clubes ficaram pressionados aí
a contratar o Robinho e ficar com esse peso nas costas, como um clube que abre as portas para um jogador que tem uma acusação como essa, né, Edgar? Então isso acabou fazendo efeito. Não conheço as leis lá da Turquia para saber se ele for condenado em segunda instância, como que funciona. Será que seria deportado, se ele pode né? ser extraditado para o Brasil? Uma coisa... Para a Itália, né? Ele foi condenado na Itália. Na Itália, exato. Então, porque aqui no Brasil ele tava com essa segurança, né? Eu vou fechar aqui com o time brasileiro, mesmo que eu for condenado lá, o Brasil não extradita ninguém. Na Turquia eu não sei como que a lei funciona, mas só lembra pra gente e para os ouvintes que não conhecem o caso, o que aconteceu que o Robinho foi condenado em primeira instância? O Robinho foi condenado por uma acusação de violência sexual em grupo por uma menina em uma boate lá na Itália, né, quando ele atuava pelo Milan, ele e mais alguns amigos, né? Então o caso ainda está percorrendo lá na Itália, né? Vai ter um novo julgamento. O jogador nega essa acusação, os advogados também negam que ele tenha cometido aí essa violência sexual, mas o fato é que isso prejudicou a contratação do Robinho em um novo time, pelo menos aqui no Brasil, Edgar. Certo. Vini, vamos seguir falando com você aqui no Morning Show. Vou seguir falando com você agora sobre música e televisão. É verdade que você, depois que virou pai aí, tá com o pequeno Yuri ali, não perde uma só edição do The Voice Kids. Você senta com o menino na poltrona ali. Programa em família, né? Fazer ele naná. Você fica mais emocionado também, fica mais triste. Principalmente quando não vira pra ninguém, né? A cadeira, né? Uma criança, você fica com aquele aperto no coração, dá uma dó, né? Sim. Às vezes acaba chorando, mas o The Voice Kids realmente é uma boa atração ali do domingo, é bem legal ver as crianças, um talento realmente. Eu acho até melhor que o dos adultos. Você acha eu melhor? acho The Voice Kids melhor que o dos adultos. E tá uma trinca bem interessante também ali entre os jurados. Acho que a Claudinha Leite se deu melhor no The Voice Kids do que na edição com adultos. Maravilhosa. E você gosta, né, Caio? E a Simone Simaria também, né, que entraram no lugar do Vitor e Léo. Elas são bem carismáticas, bem entrosadas, então tá bem legal. E o Carlinhos Brown, e o onipresente e o onipresente tá Carlinhos, né? Brown, que fala pra caramba também, mas as crianças gostam bastante aí também do Carlinhos Brown. E ontem teve um caso curioso, Edgar. Eu vou pedir pra você soltar um menino que participou ontem do The Voice Kids, o Felipe Machado, de 15 anos, e veja se vocês reconhecem essa voz. Você lembra daquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Reconheceram ou não? Olha, é familiar essa voz, hein? Felipe Azevedo, de 15 anos, cantando aí Sapato Velho, né, do grupo Roupa Nova, Evidente, né, do grupo Roupa Nova. E agora eu vou pedir pra você soltar o segundo som aí, Edgar, e agora vocês vão saber de quem que eu tô falando. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho. Olha ele lá. O melhor. Pois é, o Felipe Azevedo é dublador do Dolinho. Olha lá. Claro que tem uma diferença, uma pequena diferença, né? Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouquinho. Ele tem 15 anos agora, mas ele é o dublador oficial do Dolinho. Seu amiguinho, vamos Ai. Eu não sei se os jurados repararam nisso. Ninguém falou nada na hora ali, né? Até por uma questão comercial também. E o Carlinhos Brown foi o único que virou a cadeira pra ele. Ele segue na competição. Então já tem a torcida da internet. Porque o Dolinho é um grande meme, né? Claro, da internet, do claro. Twitter, né? Então tem a torcida já da internet. Aí o Felipe Azevedo... Olha lá, o pessoal interagindo lá com a hashtag do The Voice Kids. É verdade que o Felipe Machado é o Dolinho? É verdade, o Jefferson Castro. Coisas? Olha, eu acho que foram porque tem o nome dele ali, né? A partir do momento que surgiu o nome, o pessoal já identificou. Olha lá, o Dolinho tá no The Voice Kids. Né? Tem mais gente? Felipe Machado é a voz do Dolinho. Então, o Felipe Machado já tem a torcida aí da internet.
apenas pelo fato de ser o dublador do Dolinho. Não, e ele é um menino que circula, provavelmente, né, na cena da produção musical. Tanto que essa propaganda aí, esse jingle do Dolinho, foi composto pelo Filó Machado, que é um grande músico, tem parcerias de sons com o Djavan e tal, dono de produtora, quer dizer, produtor musical, e criou esse jingle aí. E provavelmente esse menino é um ratinho de estúdio. Não, ele falou que começou a cantar com 3 anos de idade, Edgar, já se apresentou fora do país, no Japão, né? Ele que fala que aprende com o avô dele, que senta lá na calçada com ele, ensina ele a tocar violão também. Então ele já tem uma carreira aí há bastante tempo, né? Se bobear, o vô dele é o Filó, então. Será que é? Ô Vini, quando começou essa edição do The Voice Kids? Quando começou? Faz mais ou menos um mês. E tá indo bem? Tá indo bem de audiência. A Globo acertou esse horário ali no domingo à tarde, né? Com essas atrações mais pra família, né? Então tem o The Voice Kids, depois eles colocam lá o remake da Escolinha, depois volta o Tamanho Família do Márcio Garcia, tem os Trapalhões também, então acabou fidelizando. Era um horário que eles tinham muita dificuldade naquela época do Esquenta da Regina Casé, porque era um programa que conversava mais com o Rio de Janeiro, né? O público de São Paulo não se identificava, e agora eles conseguiram achar ali uma estrutura mais nacional, e principalmente para São Paulo, que é o grande termômetro de audiência, que rende mais comercial também, e agora essa trinca de jurados aí que tá bem legal também, Edgar. Ô Vini, você vou te jogar na fogueira agora, hein? Você falou de televisão, lembrei. E o que deu da Angélica? A Angélica fazia o Estrelas aos sábados lá, o programa acabou. E agora já tá sendo desenvolvido um novo formato pra Angélica. Ainda tudo aos sábados também? Não aos sábados, um programa pra semana ali, talvez no horário nobre, né? Mas um programa que tá sendo mais pensado, mais estruturado, que tenha mais apelo pra Angélica, porque era considerado um nome importante que tava com talento desperdiçado ali num horário pouco atrativo no sábado à tarde. Deve voltar o videogame lá, o negócio do videogame? Ela voltou com esse videogame, mas tem um outro projeto um pouco maior pra E deve ser um programa de linha na grade ou é uma coisa também sazonal, uma coisa de temporada? Programa de temporada. A Globo tá investindo muito mais nesse formato agora, né? Com Amor e Sexo. Fica ali 3, 4 meses no ar. O projeto mais ambicioso da Angélica é ser primeira-dama, né? Aí eu não sei. Olha aí, tá vendo? Esse programa tá cueca pra caramba, meu. Eu vou ser candidato. Agora 10h59, horário de Brasília. É hora da gente saber como é que tá a nossa hashtag indicados ao Oscar. Edgar, tem muita gente participando aqui, Olha viu? que beleza, todo mundo criando categoria. Exatamente, tem uns bons indicados aqui, Indicados. Né? Por exemplo, a Aida Lima disse que Gilmar Mendes, viu, Tonhão? Ele deveria ser indicado como ator coadjuvante, né? O Meme é Vida também elege como melhor ator. É aquele coadjuvante que quer ser o protagonista, né? Quer roubar a cena, né? O canastrão. O Meme é Vida elegeu aqui como melhor ator o Fiuk, né? Realmente um dos melhores atores brasileiros, né? Vocês não perdoam, Acho que tem chance. Também bastante gente elogiando aí o Gary Oldman, né? Pela sua atuação aí em Um Destino de uma Nação. A Aldara Amarante, Edgar, comentando aqui que foi bom que o Robinho foi pro mercado internacional, porque homem que é acusado de estupro não tem que ter audiência, como se sua carreira fosse maior do que suas atitudes. Então elogiando aí que nenhum clube brasileiro abriu as portas pro Robinho. E o Nino Passos questiona como é que o Felipe Azevedo, autor da voz do Dolinho, tem 15 anos, essa propaganda roda há mais de 30 anos que a gente ouve o Dolinho. Então o pessoal tem que fazer essa conta aí. Exatamente. O pessoal tá interagindo, participando. Continue mandando hashtag indicados ao Oscar. Falado, Vini. Olha aqui, os nossos ouvintes também interagiram pelo WhatsApp 11-931-7009. A pergunta de hoje é relativa ao julgamento, do ex-presidente Lula, né? E aí perguntamos, qual a expectativa do ouvinte do Morning Show com relação ao julgamento do dia 24, o julgamento do recurso de apelação do ex-presidente Lula, condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. Vamos conferir o que estão dizendo aqui pra gente. Bom dia, galera do Morning Show, aqui é o Melk de São Paulo. E aí, Edgar, feliz volta aí pra você no Morning. Ô Melk, valeu. E eu acredito que na quarta-feira a justiça seja feita.
A população brasileira só espera isso. Justiça seja feita e que dê a lógica. 3-0 o resultado. Valeu, Morning Show. Oi, bom dia. Meu nome é Simone Pereira. Minha expectativa em relação ao julgamento é que se faça justiça. Se faça justiça. Somente isso. E acho que assim, está na hora das pessoas deixarem de ser cegas ideologicamente e começar a se dar conta de que uma pessoa que se une a tanta gente corrupta, tanta gente que está condenada, não pode ser o único inocente do caso. Até porque, se tem uma coisa que o Lula não é inocente, né? Bom dia. Bom dia, Morning Show. Marcelo de São Paulo. A minha expectativa para o dia do julgamento do Lula é que ele seja condenado e pague por tudo que ele fez para a nação brasileira, tudo que ele roubou, as falcatruas, tudo. Que não tenha perdão para ele, porque o que ele fez não se faz. Muita gente perdeu tudo que tinha por causa desse... não vou nem arrumar adjetivos para ele não. Bom dia e obrigado. Bom dia a todos vocês aí da bancada do Morning Show. Meu nome é Mônica, sou de São Paulo. A minha expectativa, eu quero muito que esse senhor seja preso, condenado e que fique o resto da sua vida na cadeia. Mas, infelizmente, eu tô achando que os pauzinhos estão sendo mexidos e vão absolver o Lula. Esse judiciário, não sei, não confio muito. Eu acho que a manipulação tá grande e a compra, né? O dinheiro rolando solto também. Todo mundo tem preço. É muito doido isso aqui nesse país. As pessoas se vendem. Infelizmente, essa é a minha opinião. Fiquem com Deus. Bom dia, Morning Show. Espero que a justiça realmente seja feita, que assim fica provado que a justiça não foi feita somente para pobres, negros que roubam um pote de margarina. Bom programa para vocês. Vera Lúcia, da Casa Verde Alta. Aí, bom, opinião do ouvinte do Morning Show aqui, né? Unânime. Todo mundo quer a cana. De Lula. Aqui tem uma notícia que é de sexta-feira agora, mas eu queria muito desdobrar esse assunto com vocês aqui. O senador Fernando Collor de Mello, vejam vocês, anunciou que pretende se candidatar à presidência da República. Vamos para os detalhes dessa história. O Brasil é um eterno looping, né, cara? E aí? Pois é. O que ele quer com isso? Nem eu sei, acho que nem ele sabe, né? Vamos lembrar quem que é o Collor? Gente, o Collor foi aquele que se candidatou em 1989 à presidência da República, concorreu com o Ulisses Guimarães, com o Brizola, com o Lula, ganhou e só assumiu de 90 a 92. Tentou fazer uma manobra em dezembro pedindo renúncia, porque sabia que ia ser impeachmentado, mas foi impeachmentado mesmo assim, não cumpriu o mandato até o fim. Ele responde a inquéritos por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, a associação à organização criminosa. Tem um monte de processo, está enrolado na Lava Jato, porque os processos, as investigações dão conta de que ele teria recebido no mínimo 29 milhões de reais em propina. Lembra das imagens de 2 anos atrás? Em 90 ele caiu por conta de uma Fiat Elba. Agora, 2 anos atrás, teve imagem do pessoal saindo da casa da Dinda com Lamborghini, com Ferrari, Maserati. O Collor deu um upgrade aí na vida. Esse é o mesmo Collor que falou agora na sexta-feira, durante uma visita à cidade de Arapiraca, que é no interior de Alagoas, o estado dele. Isso aqui, ó, durante um encontro lá, que inclusive estava com a prefeita, ele fez esse pronunciamento aí pro pessoal. Por isso, eu digo a vocês que esse é o momento dos mais importantes da minha vida pessoal. É o Collor falando. Pessoa e como homem público. Porque hoje a minha decisão foi tomada. Sou sim pré-candidato a presidente. Obrigado e vamos à vitória. Ô, Luciano Huck, você fica com medo de enfrentar um... Agora eu vou voltar aí. A gente tá rindo. Eu mudei de opinião. Ele tá rindo, é brincadeira. Que o Collor, né? Imagina o Collor, um dos últimos coronéis, hein? O Collor estaria... Dá pra contar aí nos dedos das 2 mãos dos coronéis que ainda existem no Brasil, hein, Tonholi? Dá pra contar nos 9 dedos. Nos 9 dedos. E aí?
Bom, eu quero lembrar a vocês que no pleito de 89 nós tínhamos 22 candidatos à presidência da República. O que vai parecer muito, podem anotar, vai parecer muito semelhante ao pleito de 2018. Nós vamos ter pelo menos 20 candidatos, vocês não tenham mínima dúvida. O detalhe é o seguinte, o Collor, o legado do Collor, vamos dizer algo que ele fez de bom. Ele liberou as importações de automóveis, de mercado de informática, ele levou o Brasil para o mercado internacional. O que se esperava dele era um internacionalista. Só que aí, quando ele toma aquela decisão de congelar a poupança, e o Fidel Castro deu uma declaração no Gramna, que é o jornal oficial do Partido Comunista Cubano, falou: Deus do céu, nem eu congelei a poupança na Revolução Cubana em 59. O Collor gerou, com esse congelamento da poupança, em apenas um ano, 920 mil pessoas desempregadas e uma inflação de 1.200% ao ano. Fora as roubalheiras que acabaram se expressando no cover dele, no ator que agia por ele, que era o seu ex-tesoureiro de campanha, o PC Farias, assassinado em 24 de junho de 96, e que juntou 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão de reais em sobras de campanha. Agora, eu entendo que comecem a aparecer, Edgar, candidatos de centro, independentemente da qualidade, porque nesse país bipolarizado que a gente está, o eleitor tá que nem o Juvenal do Drama das 9, ele tá entre a anã e a prostituta, entendeu? Então, é normal que numa bipolarização dessas comecem a aparecer candidatos que se veem como candidatos de centro, e vou dizer para você, meu caríssimo ouvinte, se tivermos 22 candidatos em 89, teremos em 2018 pelo menos 15, e a maioria tentando ocupar um lugar ao centro, para fugir da bipolarização Lula-Bolsonaro. Você falou do que ele abriu as importações, tudo, eu me lembrei de dois casos que esse que vos fala padeceu com relação aos automóveis, porque você comprou um Lada. Não, quando teve o confisco da poupança, a Zélia confiscou a poupança, eu tinha acabado de vender um Fiatzinho 147, um Elba, e meti a grana, não era o Elba, era 147, meti a grana na poupança para comprar um outro carro, né? Confiscou minha poupança, demorei um tanto para juntar de novo e conseguir comprar tudo, no fim comprei o quê? Um Jeep Niva. Nossa senhora. Você e o Fernando Henrique Cardoso tinham um Jeep Niva. Graças ao Duas alegrias, né? Quando comprou e quando vendeu, aquela desgraça. Ô Ed, mas o pessoal pode falar. Não, enquanto o Tony falava, eu também lembrei uma história da minha mãe, porque ela trabalhava em supermercado na época que o Collor foi eleito, que congelou a poupança, e ela era responsável por marcar os preços do supermercado. E ela conta... Tinha trabalho pra caramba. Era 3, 4 vezes ao dia que você mudava o preço do arroz, do feijão, o supermercado abria as portas, as pessoas entravam correndo, porque o preço às 9 da manhã era muito mais barato do que às 3 da tarde. Então minha mãe fala disso aí. Ela entrava no mercado antes de marcar os preços, já comprava pra ela mesma, depois saía marcando, porque ficava muito mais caro. Eu nunca entrei tanto em supermercado na minha vida. Na época eu era repórter de Veja e a Polícia Federal ia prender gerente de supermercado. Eu dava plantão em supermercado por causa do Collor. Eu, amante de carro que sou, eu cometi uma injustiça agora porque eu falei aquela porcaria do lado, do Niva e tal. Quem gosta de carro me levou pra tudo quanto é lado. Não, então, quem gosta de carro, gosta de Jeep, fala que o Niva era um baita carro. Tirando os Laika, esses eram ruins. Tirando a temperatura que dentro do carro feito pra Rússia. Imagina, dentro tinha um sistema fixo, né, constante de aquecimento. Pô, aqui no Brasil eu tive que mandar retirar, porque senão não dava pra ficar dentro do carro. Mas olha lá ele aí, olha lá. Olha Mas aí, você galera. sabe que esse final de semana eu tive uma discussão com um amigo meu sobre o Collor e tal, e o Tonholi agora falou, eu sei que ele não defendeu o Collor, ele apenas olhou os dois lados da moeda e tal, porque o Tonholi faz isso muito bem. Ô Tonholi, mas você falou de que o Lula fez o Lula tá falando de mim, rapaz. O Collor é ressaca, o fim de semana foi bravo. O negócio é o seguinte, o Collor abriu para as importações e tal, mas não era um caminho. A gente tinha o Brasil na década de 50, na de 60, que você podia importar carro, por exemplo, só que só usado, não tinha importação. Aí em 89 e tal, o Brasil, na década de 90, comecinho dela, o Collor abriu para as importações, mas não era meio que um caminho, o mundo já fazia isso, um caminho que
era automático ou o Collor fez isso porque era um bom político mesmo? O Collor Foi uma cartada dele ou o universo já estava apontando pra Collor isso? fez isso porque, afinal de contas, tinham acabado os governos militares. E é o que eu digo sempre nesse programa. Todo militar é nacionalista. Todo nacionalista é estatizante. E eu estou falando sim também de Bolsonaro. Não será diferente. Vai ser estatizante e nacionalista. Se marcar, vai fechar o mercado brasileiro para o internacional, porque por DNA todo militar é estatizante e nacionalista, que o Collor fez. Passado o governo Sarney, que fez o cover do Tancredo, ele passou uma vassoura para tirar esse ranço que vinha do nacionalismo brasileiro, militar, estatizante e ponto final. Boa. Agora a internet tratou até com certo humor essa pré-candidatura do Collor, né, Edgar? E colocaram um vídeo da Cláudia Raia fazendo campanha pro coitada da Cláudia Raia, né? Assim como tantos brasileiros, Marília Pêra acabou sendo enganada, mas ela falava: o Collor fala assim, ele é um homem digno, ele é um homem íntegro, ele é um homem de cultura, ele é um homem de educação. Tá vendo? Política. É impressionante, Mas tem né? esse vídeo aqui, não? Eu posso separar, depois eu coloco aí pra vocês, mas Peraí, eu acho que tem. Eu acho que tem. O Bruno é magrinho, ele tem um shape fit, então os dedinhos tem magrinhos mesmo? são rápidos. Será que tá aí? Peraí, Dá, então só Bruno? fez Vamos uma ver. cena aqui de peraí. Olha lá, é o Bruno, pô. Olha, no dia 17 de o áudio tá muito bom. No domingo, pela primeira vez, faça como eu vou fazer, como a maioria dos brasileiros. Saia de casa de verde e amarelo. Você não vai perder essa oportunidade, não é? Olha, no dia 17 de dezembro, num domingo, faça como eu vou fazer. Saia de casa de verde e amarelo, cheio de fé. Na cabine eleitoral, pegue a sua cédula igualzinha a esta aqui e vote certo. Vote para ganhar. Marcando bem aqui. 20. A cédula? Collor. Olha lá, Vote como eu. Olha lá. O que fará a Cláudia Raia agora, né? Se Collor realmente confirmar a Regina candidatura. Duarte, eu tenho medo. Mas já vários artistas, né, acabam depois se arrependendo de fazer campanha, né, pra Collor, pra Lula, pra Dilma, pra Aécio, né? O bom do Luciano Huck é que ele pode fazer pra ele mesmo, Pra né? ele mesmo. Vamos lá, ainda na política, já coloco essa trilha aqui pra animar. Vinícius Moura, conta aí uma coisa pra gente. Por que a gente não pode convidar pra mesma festa a turma lá do MBL e o prefeito de São Paulo, João Dória? Mas tem uma trilha melhor, viu, Tem? Edgar? Que eu separei. Qual que vai que você ilustrar melhor o que aconteceu com o MBL e João Dória Júnior. Temos aí a separação? A separação? Temos separação aí. Ah, aqui, ó. Olha só. A gente já não se entendia muito bem. E a discussão já era coisa mais comum. José Augusto com separação, porque já não estavam se entendendo muito bem, né? Dória e MBL, depois que o Dória falou lá que não era nem de direita nem de esquerda, que ele era de centro, o MBL não gostou muito, né? Eles que eram, né, grandes aliados quando o Dória era candidato, e até o comecinho aí do governo do Dória aqui em São Paulo, mas agora as coisas se estremeceram. E a ruptura foi depois que o Dória regulamentou, né, a nova regulamentação dos transportes públicos em São Paulo, né? E aí exigindo uma maior... do Uber, né? Do Uber, do Cabify, exigindo uma maior burocracia, né? Cursos, emplacamentos, enfim, tudo isso que acaba dificultando mais a vida do motorista. E partiu pra guerrilha mesmo, porque meteu Exato. outdoor pela cidade, falando, né, desempregador, né, Dória desempregador. Então, aí que o MBL fez? Colocou, né, esses cartazes aí pela Avenida Paulista, né, de João Desempregador, né, fazendo uma ironia ao slogan João Trabalhador. Né? Agora é o seguinte, o que João Dória pode nos dizer a respeito disso? Olha, diria o seguinte pra você, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa. Agora, eu não gostaria de fazer essa imitação, você sabe, mas já que você colocou, eu não vou abrir brecha nem pra MBL nem pra ninguém. Pichou, colocou slogan, colocou cartaz na rua, vai ser multado sim. E aí foi o que o MBL fez. A gente tem até um vídeo do Renato Batista, coordenador, que você me bota em cada um, coordenador do MBL em São Paulo, atacando o prefeito de São Paulo. Vamos ver.
Pessoal, a gente está aqui na Avenida Paulista, fizemos um ato de colagem de lambe-lambe contra a resolução 16 que foi baixada pelo prefeito João Dória. Essa resolução burocratiza os aplicativos de transporte e vai fazer com que 53 mil motoristas percam seus empregos. 53 mil famílias que, graças ao desemprego que está alto no nosso país, viram nos aplicativos uma maneira de levar comida na mesa da sua família, vão perder os seus empregos graças à resolução 16 do prefeito João Dória. Temos aqui contra o João Desempregador, que traiu seus eleitores, descumprindo promessas de campanha e prejudicando a população em geral, prejudicando o trabalhador. Estamos aqui, para quem diz que a gente não critica o PSDB, a gente está batendo hoje aqui no João Dória por causa da canalice que ele fez. Prefeito, é uma vergonha o que você está fazendo. Prefeito, são 50 mil pessoas que vão passar fome por sua culpa. O senhor está sendo mais autoritário que a gestão do PT. O PT que você tanto critica, você está sendo mais autoritário que o Fernando Haddad. Por favor, prefeito, vamos ter vergonha na cara. É importante lembrar que a regulamentação do Dória é muito mais pesada do que a do PT que ele tanto critica. Tá aí o João Desempregador. Olha aí. E aí caiu a pra prefeitura... cima. E atrás do cartaz, a demolidora. É, rapaz. E aí o Dória, né, a prefeitura, afirmando que vai multar, portanto, aí o MBL por conta desses cartazes, né, que desautorizam aí, que ferem aí a lei da Cidade Limpa. E o vereador Fernando Holliday, né, que é um dos grandes atuantes aí também do MBL, colocou nas suas redes sociais aí várias críticas ao prefeito João Dória, dizendo que agora que ele foi eleito com o discurso liberal de empreendedorismo, né, quando chega ao poder parece que muda de ideia completamente e não cumpre com as suas promessas, né? Ele que se dizia liberal e antipetista. Sim. Acabou homenageando também, essa outra crítica do MBL ao João Dória, a Marisa Letícia com o nome de um viaduto, taxou Netflix, serviços de streaming, agora vai aí destruir 50 mil empregos para agradar o sindicato dos táxis. Essa é a acusação do MBL com o João Dória. Então, teve esse rompimento, o Dória vai sofrer um pouco com a popularidade aí entre os mais jovens, né? A ala mais jovem também do PSDB, e com uma possível candidatura também ao governo de São Paulo, talvez, ou a presidência da República, ele também vai sofrer aí com essa falta de apoio agora do MBL. Ô, prefeito, que horas são, hein? Vamos lá, 11h25, horário de Brasília. Mulher Maravilha 2 será o primeiro filme a seguir as novas políticas de anti-assédio, né, do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos. O que isso vai significar na prática, Custódio? É verdade. Ed, é verdade, olha, na prática isso significa que nenhuma ação que seja propensa ao assédio será tolerada dentro dos bastidores das filmagens. Esse filme, Mulher Maravilha, tem que ser tratado com muita atenção, porque é o melhor filme da DC para muitos críticos, né? A Mulher Maravilha 1 alcançou excelentes notas, os fãs todos adoraram, e é um filme que é dirigido por uma mulher, é o primeiro filme de super-herói dirigido por uma mulher, tem a direção da Patty Jenkins, e a segunda edição, o volume 2 da Mulher Maravilha, está previsto para ser lançado no dia 1º de novembro de 2019 e vai seguir as políticas anti-assédio do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos. Nada será tolerado. O produtor Brad Ratner, que já participou do Mulher Maravilha 1, é um exemplo. Ele já saiu da produção do filme novo que será lançado. Ele brigou com a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha, e ele já tá fora. É o primeiro que já tá fora da nova produção. E agora sim, nenhuma brincadeira, nada que leve ao assédio será tolerado nas produções de Mulher Maravilha 2. Beleza, e assim a gente fecha essa edição do Morning Show nessa segunda-feira, prometendo voltar amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Edgar, vencedor. Vai, qual é? Tem gestão, Marcelo de São Paulo. Valeu, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau.